que os pregadores podem fazer para que os nossos filhos, os membros da nossa igreja, os jovens, adolescentes para adolescentes, não sejam influenciados. O que um pregador pode fazer para blindar, né, alguém contra essas ideologias humanas? E aí com isso eu vou finalizar a nossa aula de hoje. E já vou lhe dizer o que nós vamos estudar amanhã e você não pode perder também. Primeiro conselho aos pregadores. Preguem a Bíblia, não historinhas. Em 2 Timóteo 4,2, Paulo disse a Timóteo o seguinte: pregue a palavra. Não tem que estar pregando historinha, isso não é sermão. O que acontece? Sermões precisam ser expositivos. O que é um sermão expositivo? É um sermão que estuda bem o texto e expõe o que o texto realmente ensina e depois aplica a vida da pessoa. O sermão expositivo pode ser doutrinário ou não. Ele tem que ser expositivo, ele tem que estar de acordo com a Bíblia. Tá? Não confunda pregador, sermão com homilia. O que é homilia? É pegar um texto, ler, e aí você explica o que você entendeu do texto. Não, isso aí, a homilia, ela é feita por sacerdotes católicos. Essa é uma característica do sacerdote católico. Mas nós que somos protestantes, e até irmãos católicos também, muitos preferem o que? Não homilia, preferem sermão. Então você como pregador não é chamado para fazer homilia. Você é chamado para pregar a Bíblia. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Pregador prega a Bíblia, não é historinha. A história, ela é uma ilustração para ajudar a pessoa a entender a verdade pregada. Mas você não pode fazer um sermão em torno de uma história. Isso é um absurdo. Né? O sermão é em torno do texto bíblico e apresentá-lo de forma expositiva. No final, aplicando a vida da pessoa e convidando ela a tomar uma decisão sobre aquilo que ela estudou. Aqui, né, pregadores preguem sobre temas, eu já falei sobre isso, mas só para deixar aqui também, da ética cristã. Não fique com medinho. Ai, eu não vou pregar sobre aborto na igreja. Ai, eu não vou pregar na igreja sobre eutanásia. Não, você não tem que ter medo. Tudo aquilo para o qual a palavra de Deus dá luz, nós temos que pregar, meus irmãos. E essa área da ética cristã é muito importante, porque a ética do mundo é totalmente contrária às escrituras. Então você tem que pregar sobre ética cristã, esses assuntos melindrosos, e você vai ter auxílio do Espírito Santo para preparar o sermão, da Bíblia, há bons livros de ética cristã, que é uma disciplina, né, da área da teologia. Então o pregador tem que pregar sobre isso. Outra coisa, pregue sobre a ideologia de Cristo, que é essa aqui de João 15:10. Tem gente que tem a capacidade de dizer que Cristo era socialista ou comunista. Você tem que mostrar que isso não é verdade. A ideologia de Cristo não era essa, porque ele disse: meu reino não é deste mundo. Ele não está preocupado, queridos, em separar, em jogar ricos contra pobres. De acordo com Gálatas 3:27-29, esse texto também é importante. Ó. Cristo quer unir ricos, pobres, homens, mulheres, escravos. Ele quer unir todos em torno da cruz. Este é o propósito da cruz. Não é jogar pessoas, classes de pessoas contra as outras. E a ideologia de Cristo era essa aqui, ó. Aí você vai ver que não tem nada aqui de ideologia humana, ó. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Qual era a ideologia de Cristo?
obedecer a Deus Pai, obedecer à palavra. Então pregue sobre isso. Pregue sobre a ideologia de Cristo. Mostre para que, apesar de Cristo querer transformar o mundo dele não é daqui. Então ele não quer que nós foquemos aqui, ele quer que nós foquemos na eternidade, porque ele é quem vai transformar o planeta Terra. Tá? E aí estamos chegando no final, vou responder umas perguntinhas aqui e nós finalizamos. Pregue sobre a maneira correta de ajudar os pobres. Tem muitos textos bíblicos, queridos, que falam sobre a ajuda dos pobres, mas você não pode permitir que uma interpretação marxista diga como esses textos devem ser usados. Por exemplo, 2 Timóteo 3,10 diz, primeiro, no livro de Provérbios, né, diz, eu não lembro agora o capítulo, mas eu vou pegar e depois colocar para você, que quem empresta, quem ajuda o pobre, empresta para o Senhor. Então nós temos que ajudar os pobres. Mas 2 Timóteo 3,10 também diz o seguinte, quem não quer trabalhar, quem não coma. Simples assim. Então como é que é a correta ajuda aos pobres? Você dá o pão, você dá o peixe, mas também ensina ele a pescar. E um capítulo extraordinário de uma obra, ajudando os pobres a se ajudarem, do livro Beneficência Social, de Ellen White. Se você ler esse capítulo, você vai entender este conceito. Nós damos aos pobres alimento, roupa, respeito, amor. Mas se nós queremos ajudar de verdade, olha o que o capítulo diz em suma. Nós temos que ensinar o pobre a trabalhar. Por exemplo, se tu tem uma habilidade como mulher, ensine aquela irmã pobre esta habilidade para ela, quem sabe, ajudar tanto a família quanto ter uma forma de renda. Você que é homem, tem uma habilidade, ensine esta habilidade para um irmão pobre. E aí o que vai acontecer, diz Ellen White? Vamos formar uma corrente de amor em que nós ajudamos uns aos outros, aí você ensina algo para este irmão pobre vai ensinar para outro pobre, esse outro irmão pobre vai ensinar para outro, e aí nós formamos o quê? Uma corrente de amor, de prosperidade, de acordo com a palavra de Deus, né? Não jogamos uns contra os outros e vamos crescendo. Então você tem que pregar sobre isso na igreja, porque se os membros, se os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens aprenderem como se ajudam os pobres, eles não vão cair nesse discurso absurdo socialista, que dá migalhas para os pobres, né? Como se isso fosse ajuda. Então você tem que ajudá-los biblicamente. Tá? Isso tu tem que pregar. Você que é pregador, você que é pregadora. E, para finalizar, pregue sobre temas contemporâneos. Isso está relacionado à ética cristã, mas são temas contemporâneos que você tem que falar, ó. Deixa eu colocar aqui, porque você tem que ter isso aqui bem claro. Você tem que pregar sobre homossexualidade. Você tem que pregar sobre marxismo de forma apologética, viu? Não fazer do sermão uma coisa sobre Karl Marx. Pelo amor de Deus, você perde de tempo. Você tem que fazer um sermão sobre a ideologia bíblica, sobre a palavra de Deus e mostrar no que é. Por exemplo, pode fazer um sermão. O que a Bíblia ensina sobre família, igreja e Estado? Você ensina e aí você faz uma menção e até um comentário. Olha, a filosofia de Karl Marx, no livro, por exemplo, Manifesto do Partido Comunista, ensina outra coisa contrária ao que a Bíblia ensina. Então você não vai fazer do sermão um sermão sobre marxismo. É um sermão bíblico, mas você tem que tratar desse assunto no seu sermão bíblico, tá? Porque isso está impregnado na nossa cultura. Você tem que abordar, pregar na igreja sobre aborto,
né? Você tem que pregar na igreja isso aqui também, ó, a responsabilidade moral dos criminosos. Você sabia que em Romanos 2, 14 e 15 é dito que todas as pessoas são indesculpáveis porque se elas não têm a revelação escrita, elas têm a revelação da lei moral impressa na mente delas? Enquanto a sociedade diz, né, ah não, os ideólogos, né, ah, os criminosos são vítimas da sociedade, Deus diz que não. Deus diz que mesmo que alguém, e ali fala no texto pagão, ouvi, mesmo um gentil, um pagão, que não tem a revelação escrita, tem a revelação na mente dele. Então você tem que mostrar, né, que Deus perdoa o criminoso, perdoa, não há dúvida, mas ele tem uma responsabilidade moral, ele não é vítima da sociedade, e se ele, mesmo recebendo o perdão de Deus, ele vai ter que pagar pelo seu crime. Senão o seu filho vai aprender que o bandido é vítima da sociedade. E o que não é verdade, é uma mentira de acordo com a Bíblia. Ah, se você ler, por exemplo, ó, Eclesiastes 8:11, ali é dito claramente o seguinte, que quando se demora para punir o mal, o coração dos filhos dos homens vai fazer o mal. Os ideólogos vão dizer outra coisa. Eu creio que Deus sabe muito mais do que eles. Como se lida com o crime. Então você tem que passar isso para, tá? E você tem que pregar também sobre, ó, perigo da vitimização. A pessoa que se vitimiza, que vive do passado, ela tem a tendência de desenvolver depressão. E ela sempre coloca a culpa nos outros dos problemas e das mazelas da sua vida. Essa pessoa vai ser sempre uma criança grande. Ela é imatura emocionalmente. Ela tem que parar de se vitimizar e adotar uma estratégia psicológica saudável, uma postura psicológica saudável para viver. Então tem que falar sobre isso. E também, pregador, pregadora, você tem que falar sobre feminismo. Ah, Leandro, mas isso aqui são assuntos políticos. Não, querido, não tem nada a ver com política. Isso aqui pode ser pregado da forma errada, né? De forma política, mas nós não usamos o púlpito para a política. Você discute ideias com base na Bíblia e deixa fora a política. Tá? Então, esses são assuntos que eu sugiro, né, que vocês abordem, tá? Tem mais aqui, ó, que eu me esqueci. Escravatura na Bíblia. Porque acusam a Bíblia de ser escravocrata, a favor da escravatura, tá? A mulher na Bíblia, porque dizem que a Bíblia é machista, né? Religião e perseguições. Aqui você faz um sermão de cunho ou estudo histórico, né? Pode ler, por exemplo, uma obra sobre teologia histórica e juntamente com a profecia bíblica, né, que mostra Apocalipse 12, Daniel 7:25, que a igreja seria perseguida, né? Você mostra o texto bíblico, explica, mostra na história como isso aconteceu e explica o seguinte: o fato de algumas pessoas da religião perseguirem as outras não significa que a religião como um todo é ruim. Nós não podemos generalizar, né? Por que dizer que todos os cristãos eram perseguidores? Não é verdade. Né? Pode ter certeza. É difícil achar um cristão, por exemplo, que tenha matado mais que Mao Tse Tung, né? Que foi o ditador da China que matou cerca de 60 milhões de pessoas só pela fome. Sem contar as que ele matou de outro jeito. Né? Então você tem que explicar essas coisas. Tá? E um outro assunto muito importante, queridos. Preguem sobre inteligência espiritual e inteligência emocional, segundo as Escrituras e dados da ciência. Queridos, se esses assuntos forem tratados, se os pais seguirem essas dicas,
se os professores seguirem essas dicas e os pregadores seguirem essas dicas, nossos filhos estarão protegidos das influências de ideologias humanas. Eu peço ao Espírito Santo que conscientize você disso, que use você para conscientizar a sua igreja a respeito disso, para conscientizar o seu pregador a respeito disso. Porque os nossos jovens, nossos filhos, são de muito valor para nós os perdermos para ideologias humanas. A Rosilene perguntou assim, ó: quando é recomendado procurar um profissional, tá? Olha, em qualquer momento, eu recomendo sempre um profissional cristão, tá? É um psicoterapeuta, um psicólogo cristão, ou se precisa de uma terapia familiar, alguém com base cristã.